Olá, pessoal! Hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho daquela cidade presépio Bassano del Grappa. Hoje tem muita comida, para variar. Hoje tem muita arte e hoje tem muita paisagem linda, gente. Não é, Hilton? Sim, a gente vai continuar, né, dar continuidade ao nosso episódio anterior de Bassano del Grappa. Por conta de uma condição imposta no transporte público italiano, nós fizemos uma nova visita a Bassano del Grappa e foi um espetáculo. Solta a vinheta, Gabriel. Então, hoje, mais um pouquinho, vocês vão ver o perrengue que a gente passou, né? Nessa visita aí. Vamos mostrar para eles. Buongiorno! Onde vamos hoje, Riotinho? Hoje nós vamos a Venezia, a cidade mais romântica de todo o planetário. Ah, e nós vamos de quê? Hoje nós vamos de autobus até Bassano del Grappa, depois nós vamos pegar um trem para chegar na ferroviária de Veneza. Ah, depois a gente conta todas as aventuras que passaremos por lá e tudo que vamos experimentar. Tchau! Arrivederci! Até aí, nós achávamos que nós iríamos visitar Veneza, mas só que não. E por quê? Porque, vamos mostrar para vocês de novo por quê. Gente, estamos aqui na linha, na estação de trem. E o que aconteceu, Marquito? Conta aí, o perrengue de Itália. Estamos aqui na estação ferroviária de Bassano del Grappa, com toda a Itália parada. É uma greve geral. Só volta a funcionar domani. Veneza vai ficar para? Domenica. Pois é, isso. Vocês acham que aqui também não tem greve? Aí, ó. Só que a gente não perde tempo, né? Não deu para ir a Veneza? Vamos de novo a Bassano, porque tinha muita coisa para ver lá. E aí a gente já começou a nossa caminhada. E nessa caminhada, o que a gente já se deparou? Mostra aí, Gabriel. Aí, ó, nessa caminhadinha, onde a gente estava, Rioto? Dentro da? Olha, eu penso que nós estávamos no início da Ponte Vecchio, da Ponte delle Alpini. Na ferrovia, né? Na ferroviária? É, a gente estava na ferrovia. Aí a gente estava lá. Na ferroviária. Aí, ó. E estava esperando. Ótimo, então é isso. Porque o que aconteceu, né? Como vocês puderam ver no vídeo, teve uma greve de transporte público, que é tanto para ônibus quanto para os trens. E nós, naquele dia, nós já tínhamos devolvido o carro alugado, porque nós não íamos precisar mais de carro para visitar Veneza, que é muito mais difícil você chegar de carro em Veneza. E aí nós chegamos em Bassano e nos deparamos com a greve do transporte público. Então o que nós fizemos? Vamos continuar a nossa visita a Bassano del Grappa, né? E aí a gente ficou lá, dando uma de modelos, ó, na ferrovia, porque era linda. Tiramos muitas fotos, né, Rioto? De tudo quanto é jeito. A gente estava feliz, gente. A gente queria passear. Não deu para ir na Veneza aquele dia, mas nós fomos em outro dia que a gente vai mostrar para vocês, que foi lindo também, ó lá. E olha as árvores. Olha como elas já estavam. Muito, muito, muito lindas, né? Esse laranja misturado. E aí a gente já passou para dar uma olhadinha num cafezinho ali. E fomos caminhando. E aí, Gabriel, mostra mais um pouquinho dessa paisagem linda que a gente já conseguiu ver.
muito, muito, muito lindo, gente. Aí já começa o encantamento. E depois a gente foi caminhar mais um pouco. A gente foi ver mais coisas. E aí a gente se deparou de novo com a gastronomia show. Mostra aí, Gabriel. O Rioto adora isso aí. O que é isso, Rioto? Sim, isso é uma doceria, né? Vamos chamar aqui no português. E como vocês podem ver, uma vitrine extremamente delicada também e muito diversificada. E o que aconteceu? Então, em função da greve do transporte público, nós vamos explorar mais um pouco de Bassano del Grappa, que, como eu tenho falado aqui nos nossos podcast de Bassano, é uma cidade de muita história e inclusive agora é candidata à capital da cultura italiana. Ela vai concorrer a esse título aí. Então, Bassano del Grappa, quem não conhece, penso que seria interessante prestar bastante atenção no que é a cidade de Bassano del Grappa. E aí a gente foi visitar o outro lado, a gente foi visitar outro lugar. Esse lugar é muito legal. E ainda, nós vamos mostrar lá, quando você coloca a mão, diz que você chama fortuna. Aí eu e o Rioto, que não somos bobos nem nada, né, Rioto? Sim, a lógico. gente foi lá e fez tudo o que deveria, né? É isso mesmo, a gente sempre cumpre com os rituais e com as coisas oficiais que existem no local, né? Você põe o calcanhar lá no touro, lá em Milão, e você põe a mão no chapéu do fundador da Grappa Poli, como você vai ver, que também te garante boa fortuna. Então olha lá como que é. Estamos aqui no Museu da Grappa com o senhor Giobatta Poli. Conta a história dele pra gente, Rioto. Giobatta Poli, fundador da Grappa Poli, em 1898. E a estátua está aqui na entrada do museu, homenageando Giobatta Poli, que tem um chapéu. E quando você toca no chapéu, você recebe boa fortuna, boa sorte. É isso que é a história da Poli, Giobatta Poli. Deixa eu encostar também, porque eu quero ficar bem rica. Cadê? Achei! Então, eu coloquei a mão, encostei no chapéu. Não, fiquei rica ainda. Vocês notem que de tantas que o turista põe a mão no chapéu lá, o chapéu fica até polido na parte superior dele, né? E ali nós iniciamos uma visitação ao Museu da Grappa Poli, né? Vocês viram, fundada em 1898 por Giobatta Poli, né, que esse senhor aí da foto, é o chapéu dele ali, que é uma das grapas, uma das melhores grapas italianas, né? E vocês vão poder agora apreciar a visita ao museu, que é muito lindo, é de muita história. Verdade, vocês viram, né? O Rioto lá com a mão, eu também. Você ficou rico já, Rioto? Não, ainda não também, mas como a gente já pôs a mão lá no chapéu, então a gente está aguardando isso aí. Uma hora vem. Aí, que mais? Vamos ver onde nós fomos parar. Então, lá dentro, a gente visitando, então tinha todos esses... Como que chama isso aí, Rioto? São os equipamentos de destilação, né? Que eram, na época, a Grappa Poli, você vê, fundada em 1898, né? Então, iniciou com esses equipamentos de destilação aí, olha. Tá? E isso é uma sala em que você tem a oportunidade de assistir a um vídeo, não é isso? Em vários idiomas, que exatamente te conta toda a história toda da fundação e até os dias atuais da Grappa Poli. E da família também, né? É bem interessante, né, Rioto? Sim, é muito interessante, sempre
com essa riqueza de detalhes e também da história que é muito preservada pelo italiano. Então, bora lá, bora ver mais um pouquinho. Buonasera, onde estamos, Ryotô? Nós estamos aqui no Museu da Grappa, Poli. Ela foi fundada em 1898. É uma das grapas mais importantes da Itália. E olha tudo aqui, como é bonito, gente. Essa viagem é extremamente cultural. Estamos aprendendo muitas coisas da cultura italiana. E onde fica, Ryotô, aqui? Fica aqui na cidade de Bassano del Grappa. Olha o museu. Tem toda a foto da família. Aqui nós acabamos de assistir um filme que conta o quê, Ryotô? Conta toda a história do surgimento da grappa de 1898. Veja que ela tem mais de 100 anos de fundação. Aqui. E é isso. Depois tem mais. Uma experiência muito legal. Nós ficamos lá sentadinhos, né? Ouvindo tudo. E você vê que é a família toda, né, unida, né, com propósito. Sim, sim, com muito propósito. E vocês vão ver mais adiante também toda a estrutura do museu e do que ele te proporciona, né? Porque a grappa ela é feita de vários sabores, né? E então você pode experimentar os sabores todos. E essas garrafinhas grappa aí, Ryotô, o que tinha aí dentro? Tudo são garrafas das grapas aromas, saborizadas, né? Então a gente tem muito vídeo e muita foto do museu, que é o que vai ilustrando o nosso podcast, que por conta do perrengue, né, como a Nívia comenta, que nós não tivemos o transporte público para Veneza, então nós ficamos mais um dia explorando, inclusive com essa possibilidade de entrar no Museu da Grappa, porque Bassano del Grappa e faz a grappa Poli. Tem uma outra também lá, que é a Nardini, como a gente pôde ver no primeiro episódio, né, onde você toma lá um mezzo a mezzo, numa das extremidades da ponte. Mas aí a gente teve essa oportunidade de entrar no museu da Poli, uma grappa de 1898, e poder fazer as etapas da visita. Experienciar, do né? museu, Muito legal. Então vamos dar mais uma ótimo. olhadinha. Vamos ver, Ryotô, mostrar para o pessoal. Qual é essa experiência, Ryotô, que teremos agora? Explica pra gente. Sim, aqui no Museu da Grappa Poli, você pode ter a experiência do aroma de vários tipos de grappa. Fantástico! Então você aqui, de prunha é uma ameixa italiana. Vai lá, Lívia, sente o aroma da prunha. Que delícia! É assim que funciona. Muito bom! A gente vai contar ou não, Ryotô? Lógico, vamos contar. No vídeo tudo lindo, nossa, cheirei, maravilhoso. Na hora que eu acabei de cheirar, que eu acabei de gravar, o que aconteceu, Ryotô? Nossa, ficou grog lá porque cheirou demais, né? Vocês viram a quantidade de vapor que sai daquele equipamento, né? Que você... E eu fui lá... tossi igual uma louca. Aspirou muito, né? Teve até uma senhora que visitava o museu também e comentou, falou, não, é menos. Mas tá bom, é isso aí, a experiência. A gente se divertiu muito naquele dia. Na visitação ao museu da Grappa Poli, né? Que é um dos símbolos, da cidade, uma empresa fundada em 1898. Foi show de bola. Até os perrengues, do jeito que eu falo, a gente se diverte, porque aí depois ele ficava batendo nas minhas costas, abanando, e eu... Foi muito legal, muito legal. E
Fala, Rioto. Não, então, e quando você for a Bassano, né? Agora ela está concorrendo e a gente torce por Bassano del Grappa para ela realmente ser eleita a Merecido, hein? cidade da capital da cultura italiana. Isso. Então, você que está nos assistindo e vai pesquisar mais até, se você... Pesquisa. Né, a respeito de Bassano del Grappa, pela Ponte Vecchio, que foi projetada por aquele arquiteto famosérrimo que fez Vicenza, que é Andrea Palladio. Então, a Ponte Vecchio, Ponte dell'Arpini. Então, você vai poder visitar Bassano para ver, para ser candidata à capital da cultura italiana. Você vê quanta história tem em Bassano del Grappa. Exala a cultura. É demais, demais, demais. Mas aí a gente continuou o nosso passeio, continuou aí a nossa caminhada. E a gente tem muita foto bonita para mostrar para vocês. Coloca aí, Gabriel. Onde estamos, Rioto? Nós estamos na Ponte Vecchio, na cidade de Bassano del Grappa. Ela está construída sobre o rio Brenta e foi projetada pelo arquiteto Andrea Palladio. Dá uma olhadinha nisso. E olha a paisagem. O pôr do sol. Lindo. E é isso, viver num lugar desse. Gente, eu tô encantada. Fiquei quando estive lá e tô agora. Toda vez que a gente olha tudo de novo, os vídeos, as fotos, vem toda aquela recordação afetiva, né? Aquela memória afetiva maravilhosa de dias assim lindos, né? Que a gente passou na Itália. E aí a gente fica toda hora querendo olhar, toda hora querendo falar e toda hora a gente comenta um pouquinho a mais a respeito, não é, Rioto? Sim, essas visitas que até foi uma consequência, né, de nós não termos o transporte público, mas nós vamos ver também nos próximos episódios a nossa visita a Veneza, que ela foi linda. Acabou, lógico, sendo maravilhosa, efetivada, né? Mas a gente está vendo Bassano, esse último vídeo que vocês tiveram a oportunidade de assistir, nós estamos lá na Ponte degli Arpini, né? É a ponte projetada pelo arquiteto Andrea Palladio. Ela é toda em madeira, olha, vocês podem ver esses balaústres, toda em madeira, a estrutura dela todinha em madeira, e ela está construída sobre o rio Brenta, né? Que é o rio que corta, olha aí a foto, é o rio que corta Bassano del Grappa. Então, olha isso, sem gente. dúvida, uma visita que fica, como a Nívia falou, fica na memória. Olha os balaústres, os detalhes aí desse corrimão, né? Mas vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho desse pôr do sol, porque nós ficamos até o entardecer. Olha isso. Isso aí, olha que coisa linda. Esse dia de inverno maravilhoso. Aliás, Nívia, no dia do inverno que você está lá toda encapotada, cheia de pra variar. Casacos, mas você foi suportável o inverno para você lá, que é friolenta? Foi muito bom. Eu achei que eu ia morrer de frio. Mas o dia que foi mais frio mesmo foi Asiago, que daí eu falei pra vocês que eu coloquei 2 calças, 2 blusas térmicas, mas aí não, aí eu colocava só a calça térmica, uma blusa térmica e o vestidinho por cima, a bota, cachecol e esse casaco, sempre de casaco. E deu pra suportar assim de boa, e deu pra passear bastante, ver muita coisa legal. Então assim, o mês que nós fomos, novembro, né, Rioto? Sim, foi final de novembro comecinho de começo dezembro. de dezembro, exatamente. E é assim, super tranquilo, super tranquilo. Tem mais alguma coisa aí, Gabriel? Olha lá, gente.
Olha aí o dia de inverno, né? Muito bonito. Com o sol, com o céu lindo, Verdade. muito aproveitado. Olha as A flores. vista, olha a ponte aí que nós não vamos Em outro também. ângulo. Outro ângulo, toda a estrutura dela em madeira, tá vendo? A base. Isso foi um projeto de Andrea Palladio, arquiteto, que fez Vicenza. Né? E lá em Vicenza nós vamos ter também um episódio de Vicenza. Tem um teatro olímpico, né, que se denomina Teatro Olímpico, todo feito em madeira também. Então, o Andrea Palladio era um arquiteto que utilizava madeira em todos os seus projetos, né? Então, olha aí, vamos torcer agora por Bassano del Grappa. Sim, esse é um caminho, um arco, né? Que você consegue caminhar ao lado do Rio Brenta. Essa daí é a Nívia, tá vendo lá? Também a gente virou modelo lá, modelando e tirando foto. Esse passeio aí, esse final de tarde maravilhoso. Olha isso, gente. Olha o final lá do pôr do sol, com essa arquitetura, com os enfeites já de Natal. E fala pra mim se isso não é obra de arte. Fala pra mim. Olha a árvore, olha as cores que tinha essa árvore. Riotto. Sim. Amarelo, rosa, né? Ia fazendo um degradê. Olha, gente, a natureza. Por um período de inverno, às vezes nós nos deparamos lá com poucos turistas, mas veja que também o inverno não é assim uma coisa que tão rigoroso, possibilita, né, tranquilo, de grandes passeios, viu? Tranquilo. Olha isso. Olha só que lindo esse jardim aí. Isso a gente passeia, nós descemos a rampona aí, ó. E aí a gente ia passando por esses... por essas ruas, ruas de Bassano del Grappa, olha só. Muito legal. Gente, então já olha tinha uma árvore, olha, uma árvore natalina aí na praça. Toda iluminada, dentro de toda a importância que realmente é dado ao período natalino. O Riotto ficava doido com essas coisas de Natal, ficava maluco, a criança interna dele se aflorava. Sempre gostei, olha só. Muito lindo. E os dias são mais curtos, né, no inverno, então quando já é 6 da tarde, 6:30 da tarde, né? Nós já estamos no escuro. Olha aí, né? O filme da árvore também, que bonito. Olha a riqueza de detalhes, gente. Tudo isso, já escurinho. Olha que coisa linda. É muito lindo. Então, olha, vamos torcer, né? Estou reforçando isso, para que Bassano del Grappa seja eleita, sem dúvida, a capital da cultura, porque ela merece isso, a capital da cultura italiana. E aí, quem está nos ouvindo e tiver curiosidade, numa visita, sim, a Bassano del Grappa, que vale muito a pena. Tem muita história em Bassano del Grappa. Você vai poder ter a oportunidade de conhecer a cidade, Presépio, como a Nívia comentou, e você vai visitar Ponte Vecchio e também as grapas, né? O Museu da Grappa Poli, tudo que vocês viram aí. Muito imperdível. Tudo show de bola, tudo legal, tudo gostoso. Comidas maravilhosas, acho que a gente mostrou lá, nesse dia a gente comeu uma lasanha muito boa, né? E ele comeu um carbonara para variar. Sim, sempre um carbonara. E depois no finalzinho, acho que a gente finalizou com um chocolatezinho quente, não foi? Olha lá. Sim, eu sabia. O dia de inverno estava espetacular, olha aí. Nós paramos numa cafeteria, né? O chocolateria, e apreciamos esse chocolate, que é um chocolate grosso, né? Maravilhoso. Então, gente, mostramos mais um pouquinho de Bassano del Grappa para vocês, essa cidade de Presépio, essa cidade maravilhosa, que exala cultura, arquitetura, natureza, e que está sendo aí, né, uma das concorrentes
Oxalá que consiga, porque é merecedora de tudo isso, porque é uma cidade maravilhosa. E eu acho que vocês vão amar conhecer e vão gostar muito de passear por lá como a gente gostou, não é, Ryoto? Sim, sem dúvida. A gente vai ficando por aqui, então, nesse segundo episódio da nossa visita a Bassano del Grappa. Então, nosso telespectador, nosso internauta, vai poder assistir a 2 episódios dedicados a Bassano del Grappa, a cidade que compete, que está concorrendo ao título de capital da cultura da Itália, capital da cultura italiana. Apreciem Bassano del Grappa. Isso mesmo. Maravilhosa. Maravilhosa. E vocês viram aí, né? Do nosso jeitinho, sempre canal Made in Italy vai mostrar para vocês a Itália de uma forma muito artesanal, de uma forma muito gente da gente, né? Sem muito protocolo, mostrando os perrengues, mostrando o que a gente comeu, mostrando as coisas que a gente viu. Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui e no próximo episódio vocês terão uma surpresa, hein? Vocês vão gostar demais. Não percam, não é, Ryoto? Sim, sem dúvida. Nossos podcasts, como você falou, é uma coisa bem caseira, mas sempre tem surpresa. E ele sempre vai ao ar às terças-feiras, né, com episódios inéditos, às 8 horas da noite. Agora, eles ficam gravados lá no YouTube. Isso. Então, você pode assistir a hora que você puder. A hora que você estiver sentadinho lá na sua sala, com aquele seu pacote de pipoca, uma taça de vinho, você vai poder assistir o canal Made in Italy, que está lá no YouTube. É muito fácil. É só você pôr na lupinha lá e procurar canal Made in Italy. E você vai ter várias informações a respeito dessa viagem que nós fizemos para a Itália, e a gente, lógico, gosta, então a gente quer divulgar a cultura italiana, a gastronomia italiana, e como a gente já fez visitas também a amigos, né, na cidade lá como Valdastico. Nossa, então você vai poder ter uma ideia de como é que o povo, o dia a dia do povo italiano. E a gente quer que, como nós, né, que experienciamos, que pudemos vivenciar tudo isso, a gente também quer que vocês tenham essa experiência. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Chama a família, chama o filho, chama a sogra, chama todo mundo aí, ó, para assistir nosso podcast, para assistir a Itália de casa, sem sair do seu sofá. Por hoje é só. E tchau! Tchau, arrivederci, até o próximo episódio. Tchau, tchau.